Olá, alunos da EJA, tudo bem? Sou a professora Marita e vou trabalhar com vocês a matemática. Vamos começar? O que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai ver sobre o sistema de numeração decimal e outros sistemas. Então quer dizer que o nosso sistema de numeração, como a gente escreve os nossos números, é chamado de sistema de numeração decimal. Muito bem. E vocês sabem por que o sistema de numeração decimal também é conhecido como sistema indo-arábico? Ou por que ele é conhecido como sistema de numeração decimal? Recebe esse nome? Alguém foi dormir e acordou e inventou esse nome? Claro que não, né? A gente sabe que não é assim. Então, esse nome foi conquistado não, né? Ele foi construído, foi determinado por causa que tem algumas regras. Sistema significa regras. Sistema decimal, lembra qual número? 10. Vamos parar para olhar? Mas espera aí, professora, você também disse que pode ser chamado de indo-arábico. Isso mesmo. O que acontece? Dentro da história da matemática, a gente tinha já os símbolos arábicos, tá? Só que o que os hindus fizeram? Quando os hindus determinaram um símbolo para o valor 0, né? Então, e agruparam com o sistema arábico, o nosso sistema ficou conhecido como sistema indo-arábico. Basicamente é essa história, mas se vocês quiserem saber mais, dá para pesquisar e procurar sobre a história dos números, tá? Muito bem. E aí, ele é um sistema com 10 símbolos, certo? Quais são esses símbolos? São chamados de algarismos. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Esses algarismos aqui, se a gente consegue trabalhar com eles e montar qualquer número, certo? Dentro do nosso sistema de numeração. Então, isso foi chamado de sistema indo-arábico com a introdução do símbolo para o valor 0. Tudo bem? Muito bem. Ele é decimal porque ele segue uma ordem e a gente já vai ver. Então, por exemplo, os números, eles são organizados em classes e ordens. Classes das unidades simples, a gente tem a centena, a dezena e a unidade. Classe dos milhares, a gente tem centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. E assim por diante. Classe dos milhões, bilhões, trilhões, certo? Todos eles têm, dentro dessas classes, tem as ordens, centena, dezena e unidade, certo? Então, como que eu faço para ler esse número aqui, ó? 56 está na classe dos milhões. Então, a gente lê 56 milhões, 736 mil e 900, certo? Isso é uma organização que me ajuda a ler o número. Então, a gente lê o número dependendo da ordem das classes que esses algarismos se encontram. Professora, então quer dizer que eu tenho 5 aqui, né? Ou, por exemplo, eu tenho 6 aqui e tenho 6 aqui. Ele é o mesmo algarismo, só que possui valor diferente. Já estou entendendo. Então, vamos lá. Ele é de base 10. O que isso significa? Que se eu pegar 10 unidades, eu transformo em uma dezena. Se eu pegar 10 dezenas, eu vou transformar em uma centena. Se eu pegar 10 centenas, eu vou transformar em uma unidade de milhar. E assim sucessivamente. Ou seja, de 10 em 10, a gente acaba fazendo agrupamentos. Tudo bem? Por isso que é decimal. Muito bem. Posicional. Lembra que eu falei do 6 e do 6? O algarismo 6 é o mesmo, mas dependendo da posição que ele está, ele recebe um valor. E aqui é a mesma coisa. Observe aqui, ó. Por exemplo, a gente tem um 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Nossa, professora, apareceu uma outra coisa aqui, que é a parte decimal. Então, todos os números que estão antes da vírgula, a gente tem a parte inteira. Todos os números que estão depois da vírgula, a gente tem a parte decimal, certo? Então, olha lá. O algarismo 5 na unidade, ele vale 5. O algarismo 5 na centena, ele vale 500. O algarismo 5 na dezena de milhar, 50 mil. Mas e o algarismo 5 nos décimos? Ele vai valer 0,5. Saiu um símbolo errado aqui, ó. É igual, tá? Não é menos, não. É o igual a 0,5.
E o algarismo 5 nos milésimos vai ser igual a 0,005, porque são as casas decimais, ó, décimo, centésimo e milésimo, ok? Então, já vimos que ele é decimal porque é de 10 em 10, é posicional porque, dependendo de onde o algarismo estiver, ele vai ter um valor, e nós temos 10 símbolos, certo? Ah, mas o que isso influencia na conta? Esses agrupamentos de 10 em 10, o que influencia? Influencia o quê? Vai 1, empresta 1, lembra disso? Muito bem. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos praticar. A tabela mostra a distribuição dos alunos dos 3 turnos de uma escola de acordo com o sexo. Meninas e meninos. No primeiro turno, 135, 120. Segundo turno, 120 e 115. E no terceiro turno, 105 e 125, certo? Um tempinho aí para vocês copiarem a tabela. Copiaram? Rapidinho, né? Então, agora vamos para o exercício. É correto afirmar que A, todos os turnos têm o mesmo número de alunos? B, a escola tem um total de 360 alunos? C, o número de meninas é maior que a de meninos? D, o terceiro turno tem 230 alunos. Então, observe os dados na tabela e vejam quais das alternativas é correto afirmar.
E aí, vamos analisar alternativa por alternativa? Vamos lá. Letra A, todos os turnos têm o mesmo número de aluno. Para eu saber se todos os turnos têm o mesmo número de aluno, eu tenho que fazer o quê? Somar cada turno. Então, olha lá, 135 mais 120. 5 mais 0, 5. 3 mais 2, 5. 1 mais 1, 2. Certo? E aqui a mesma coisa. Vamos ver quanto que dá a soma em cada um deles? Olha, no primeiro turno, 255. No segundo turno, 235. E no terceiro turno, 230. Observe aqui o vai 1, ó. Porque 5 com mais 5 dá 10. E a gente viu o quê? 10 unidades vira uma dezena, certo? Muito bem. Então, essa alternativa, ela é uma alternativa errada. Ela não é uma alternativa verdadeira. Muito bem. Letra B. A escola tem um total de 360 alunos. Então, o que eu preciso saber? Quanto que tem em cada turno, que a gente já viu, e depois disso fazer a soma entre eles, certo? 255 mais 235 mais 230 vai dar 720. Vamos fazer um exercício de cálculo mental? Eu posso pegar aqui, ó, 200 mais 200 mais 200, 600. Combinado? Esse 5 com esse 3 e com esse 3, ou seja, 5 dezenas mais 3 dezenas mais 3 dezenas, a gente tem 11 dezenas. 11 dezenas é 110. Com os 600 que a gente tinha, já vai dar o quê? 710. 5 unidades com mais 5 unidades, 10 unidades, ou seja, mais uma dezena. Então, ficando 720. Então, essa alternativa também é errada, certo? Vamos para a próxima? Muito bem. O número de meninas é maior que o número de meninos. Agora, a soma vai ser o quê? Vou somar as informações que estão nas linhas. Então, 135 mais 120 mais 105. E o 120 mais 115 mais 125. O que aconteceu? 360, 360. Então, essa é uma alternativa errada. Por quê? O número de meninas é maior que a de meninos? Não, o número de meninas é exatamente igual ao número de meninos. Tudo bem? E, por fim, letra D, o terceiro turno tem 230 alunos. A gente já fez esse cálculo e viu que é verdade. Tudo bem? Analisada a situação, a gente viu ali algumas situações, o vai 1, não é? E a gente vai começar a ver agora algumas continhas de subtração que vocês vão entender o empresta 1, que tem tudo a ver com aquelas relações de uma dezena, 10 unidades e assim por diante. Maria gastou R$ 164 para comprar seu uniforme. Sabendo que ela gastou R$ 96 para comprar 3 calças e o restante foi utilizado para comprar 4 camisas idênticas, pode-se dizer que cada camisa custou, letra A, R$ 17, letra B, R$ 24, letra C, R$ 32 ou a letra D, R$ 68? Pensa aí, que a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? O que a gente tem que pensar? Marisa gastou 164 para comprar todo o uniforme dela. Dentro desse todo uniforme tem 3 calças no total de R$ 96 e o restante para 4 camisas. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu vou ter que pegar esse 164 e tirar o 96, porque o 96 está falando das calças e eu quero saber o valor de cada camisa. Então, olha lá, 164 menos 96. Lembra que a professora falou do empresta 1? Quando a gente fala o empresta, na verdade, eu estou transformando uma dezena em 10 unidades. Então, quando a gente faz aquele risco e esse 6 vira 5, significa que uma dezena que está aqui está virando 10 unidades. Como já tinha 4 unidades ali, então a gente tem 14 unidades. 14 menos 6, 8. Só que eu tenho como tirar 9 de 5? Não tenho como tirar 9 de 5. Então, eu preciso transformar uma centena em 10 dezenas. Como já tinha 5 dezenas lá, ficou 15 dezenas. E como tinha apenas uma centena aqui, ficou 0 centenas. Então, 15 menos 9, 6. Parei a conta aqui? Não, porque ele quer saber o quê? O valor de cada camiseta, cada camisa, né? E são quantas camisas? Ó, são 4 camisas que a gente vai comprar. Então, eu vou ter que fazer o quê? Esse 68 eu vou dividir em 4. Muito bem. 68 dividido por 4, eu vou iniciar minha conta aqui na dezena, certo? 6 dividido por 4 vai dar 1. Fiquem atentos que a gente vai explicar isso nas próximas aulas, tá? 6 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Abaixo 8. Vai dar o 28. 28 na tabuada do 4 é quem? 7. 7 vezes 4, 28. Menos 28, 0. Então, quer dizer que cada camisa custou quanto? R$17. Tudo bem? Então, fiquem bem atentos que a gente vai começar a fazer nas nossas aulas agora problemas que envolvem operações com os números, ok? Muito bem. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje dizendo o quê? Que a gente viu que o nosso sistema de numeração ele é decimal, porque ele é posicional, porque dependendo de onde o algarismo estiver, ele vai ter um valor. Ele é decimal, porque a gente faz agrupamentos de 10 em 10, 10 unidades, uma dezena, 10 dezenas, uma centena, ou uma centena, 10 dezenas, né? E a gente também viu que existem 10 algarismos que eu consigo escrever meus números, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, certo? Muito bem. Também a gente viu soma, subtração e no finalzinho a gente viu uma operação de divisão, certo? Fiquem bem e até uma próxima.